Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Falaremos hoje sobre o imigrante ilegal, ou fora de status, como alguns preferem chamar. Roda a vinheta. Bom, nos Estados Unidos é muito comum, né, o imigrante ilegal. Aqui no Canadá não é uma coisa tão comum assim, mas existe, né? Sim, claro. As estatísticas elas não são muito exatas, né? Pesquisando, existe uma estimativa do governo de que existam pelo menos 100 mil imigrantes ilegais aqui no Canadá. A gente não sabe se esse número é certo, né? É só uma estimativa mesmo. E esse número eu acho que é até pequeno se comparado à quantidade de imigrantes legais que o Canadá traz, né? Porque todos os anos milhares de imigrantes legais são aceitos aqui. Então, o número que eu tenho aqui de 2011, só no processo de Federal Skilled Worker, vieram 57 mil. Quer dizer, em um ano, vieram 57 mil imigrantes legais. Se a gente for pensar, 100 mil ilegais vivendo no Canadá inteiro é um número pequeno, né? Um número baixo. Nos Estados Unidos, por exemplo, um país de 303 milhões de pessoas, a estimativa é que existam 11 milhões de imigrantes ilegais. Se a gente fizer a conta, no Canadá tem 30... Quanto tem no Canadá de habitantes? 33 milhões. 33 milhões para 100 mil ilegais. Né? Então, você vê que a porcentagem é muito grande nos Estados Unidos. Longe da gente julgar a escolha de cada um, né? A escolha individual. A gente entende o desespero, a pessoa não tem mais outra opção e quer tentar uma vida melhor e não tem possibilidades, mas a gente jamais encoraja isso, porque a pessoa vai ter problema, né? Principalmente no Canadá. No Canadá é muito mais difícil você arrumar emprego, né? Existem empregos informais, né, Fá? Existem. Eu conheço muitos casos de pessoas que trabalham em empregos informais, leia-se sem registro nenhum, né? Sem o visto de trabalho, mas conseguem trabalho, lógico. São trabalhos com uma remuneração mais baixa, vai ganhar o salário mínimo, ou um pouco mais do que o salário mínimo, mas é possível. Mas se você quiser trabalhar na sua carreira aqui, não tem jeito, você não vai conseguir como ilegal. É complicado, né, a gente dar a nossa opinião, porque a nossa situação era quando a gente veio para cá e a gente teve a facilidade de ter tido uma boa vida, né, estudado, ter condições de fazer uma faculdade e fazer inglês, e isso contou pontos para a gente conseguir obter o visto para morar aqui. A gente sabe que a situação da maioria das pessoas no Brasil não é essa, então é isso mesmo, é longe de mim, cada um faz o que quer da própria vida. Eu não sei como é a situação da pessoa no Brasil, se está querendo ir para os Estados Unidos ou vir para o Canadá. A única coisa que a gente fala é que não é fácil a vida do imigrante ilegal aqui no Canadá. Não posso falar quanto aos Estados Unidos, também conhecemos várias pessoas que moram como imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Eu acho que lá é um pouco mais fácil. Porque lá virou quase que uma cultura do imigrante ilegal, né? Aqui no Canadá não é comum mesmo. Vai ser difícil você ter direito, por exemplo, à saúde pública, ter direito à escola, por exemplo, dos seus filhos, né? É muito complicado isso, é muito mais difícil, porque a estrutura daqui, né, o sistema foi montado para quem imigra de forma legal, quem tem o PR Card, que é o visto de residência permanente, né? Então, quem está aqui de forma ilegal vai ter problemas. Eu não diria nem com Polícia Federal, porque a gente não tem nem conhecimento disso, né, como é que funciona, mas a parte legal mesmo, de você conseguir registrar seu filho na escola, você conseguir ser atendido no hospital, é muito mais complicado. A gente não está dizendo nem que é impossível você conseguir colocar um filho na escola, mas é uma coisa muito mais difícil. Se você chega aqui com visto de turista e para ficar 6 meses e você quer que as suas crianças vão para a escola, você vai ter que pagar. Né? Você não tem como colocar na escola pública, você vai ter que pagar. Mesmo elas indo para a escola pública, é cobrado uma taxa. Sim, e não é barato. Né? Saúde, se não for saúde pública e você tiver que pagar, também é muito caro. Você tem que pesar essas coisas, né? Nos Estados Unidos, a gente não está encorajando também que imigre ilegalmente para os Estados Unidos, mas a gente sabe que existe uma flexibilidade maior, né? Um jeitinho estadunidense. Aqui no Canadá, é mais complicado. Mas a gente conhece alguns casos. Por exemplo, a gente conhece uma pessoa que veio e ela tinha até direito de trabalhar. Assim, ela tinha o visto de trabalho. Só que, não sei por que cargas d'água, ela foi pedir emprego num restaurante gambiarra. Vamos dizer assim. Num restaurante que
contratava todo mundo lá ilegalmente. E ele nem pediu documentação, não pediu nada para ela, e ela começou a trabalhar lá. O que aconteceu? Você fica na mão da pessoa, né? A gente não pode falar por todo mundo, não vamos generalizar. Mas no caso desse restaurante, o dono era quase um bandidão. O que ele fez? Ele contratou a menina como garçonete. Sabe o que aconteceu? Ela trabalhou por mais de um mês e ela não recebeu. Ela não recebeu um centavo. Aí ela foi lá reclamar com o cara, com o dono lá, um mafiosão, um bandidão. E sabe o que aconteceu? Ele falou, se vira, vai atrás dos seus direitos. E quais direitos? Né? Quais direitos? É muito complicado isso mesmo. Isso é um caso real que a gente viu que aconteceu. Porque essa pessoa já, né, do restaurante, o dono do restaurante já é um mau caráter e já devia estar acostumado a fazer isso, né? Exatamente. Porque sabe que quem vai trabalhar ilegal lá não tem como recorrer depois. Vai pedir ajuda para quem, né? Pois é. O primeiro emprego que eu fiz aqui não foi legal também, eu tinha direito. Eu já comentei aqui do emprego, meu vídeo de emprego tá aí, inclusive. O vídeo que eu falo sobre os trabalhos que eu fiz aqui no Canadá. É um pouco antigo, mas eu acho que vale a pena vocês assistirem. O primeiro trabalho que eu fiz aqui foi de um bandidão também, foi de um picareta. Então assim, mesmo eu tendo a minha carteira, como chama a carteira de trabalho? Não é carteira de trabalho, né? Você tem um número aqui que chama SIN number. É, exatamente. Mesmo eu tendo o meu SIN number, ele nem pediu. Então eu trabalhei lá por um mês, ele me pagou até bem, só que assim, ele me fez trabalhar 10 vezes mais do que era para trabalhar, era num cassino virtual, eu fiz toda a parte visual, ficou bem legal o trabalho, era um trabalho que era para fazer em, sei lá, 6 meses, ele me fez fazer em um mês. E depois eu ainda trabalhei por mais algumas semanas, depois daquele um mês que ele me pagou o valor, que foi um valor ok, um valor bom, mas ele me fez trabalhar mais algumas semanas e não queria me pagar. Só que, é diferente, entendeu? Eu arrepiei com o cara. A menina lá que a gente falou, ela ficou tímida, ela ficou com vergonha. Inclusive, eu queria ir no restaurante para ajudar essa nossa amiga. Eu queria ir lá, só que ela não deixou. Ela falou assim, não vamos arrumar encrenca, não, mas sei lá, é melhor deixar pra lá. E eu fiquei revoltado, eu queria ir lá cobrar do cara, eu ia lá, porque eu não gosto de ver coisa errada, entendeu? O cara, ele vai continuar fazendo isso, se ninguém for lá, o cara vai continuar fazendo isso. No mesmo caso desse cara que eu trabalhei, que eu não tava como ilegal, mas teoricamente, entre aspas, eu trabalhei como ilegal, porque o cara não pediu nada, não pediu documento nenhum, e ele nem queria. Entendeu? Porque provavelmente... Não, ele não pagou imposto nenhum. Ele não pagou imposto nenhum também, exatamente. E ele era picareta também, ele queria me passar a perna, ele não queria me pagar. Ele só pagou... E ele te pagou como? Não, porque eu enchi tanto o saco dele. Não, você lembra se foi dinheiro? Pagou a dinheiro. Ah, então... Pagou a dinheiro. Dinheiro, ele pagou dinheiro. Você acha que você acha que ele declarou isso, Dimitri? Pois é, muito complicado. É muito complicado. O que a gente quer dizer... No fim das contas é que a gente não pode julgar quem faz isso, porque a gente não sabe o que se passa mesmo na vida da pessoa, mas a gente não encoraja a fazer isso por causa das dificuldades que essa pessoa vai enfrentar na vida, né? Vai ser muito difícil. Os Estados Unidos já tem essa cultura, né? De imigração, de imigrante ilegal. No Canadá é uma coisa muito mais complicada. Os subempregos que você vai conseguir são muito mais difíceis, né? O pessoal sempre escreve pra gente perguntando, né? Ah, eu quero ir ilegal, como é que eu faço? É complicado a gente encorajar uma pessoa a fazer isso, porque a gente sabe as dificuldades que essa pessoa vai passar, né? Muito difícil. É isso, meus queridos. A gente queria contar alguns casos pra vocês e falar um pouco desse assunto. Agora a gente quer saber a opinião de vocês. Comentem aí o que vocês têm a dizer sobre isso. Vocês conhecem imigrantes ilegais? Conhecem histórias de imigrantes ilegais aqui no Canadá? Comentem que a gente quer saber, certo? Isso mesmo. Gostaram do vídeo? Dá um joinha, adicione aos favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Valeu e até a próxima. Até mais.